Bom, vamos lá. O objetivo desse vídeo é único e exclusivamente mostrar para vocês como a gente extrai a partir de um algoritmo recursivo a relação de recorrência dele. Nós não vamos resolver a relação de recorrência nesse vídeo, apenas extraí-la desse algoritmo recursivo. Aqui é o algoritmo clássico de busca binária. Ele recebe um array V, um índice início e fim. Na primeira chamada aqui é 0 e aqui é o tamanho menos 1, né? Que são os limites do array inicialmente, e o valor k que ele precisa encontrar. Então, eu só vou procurar enquanto ainda houver espaço para procurar no array, enquanto o início não atingir o fim. Eu calculo o meio, chuto o valor do meio. Se for igual, já retorno o índice que achei esse cara. Se não, se ele for menor, eu vou buscar para a metade esquerda do array, né? Então, vou procurar de 0, do início, a meio menos 1. Se não for, se k for maior do que o valor do meio, eu vou procurar na metade da direita. Então, eu vou de meio mais 1 até o fim. Beleza? Esse é o algoritmo clássico. Obviamente, se eu chegar no final e não achar, eu retorno menos 1 como sendo um índice inválido, significando que eu não encontrei esse valor. Certo? Aí, quais são os passos? A gente precisa simular uma execução identificando as primitivas e, obviamente, as chamadas recursivas, porque é um algoritmo recursivo. Gente, sempre pensando num pior caso, que é o caso de não encontrar o valor, eu vou executar isso aqui sempre, né? Início menos fim. Isso para a gente é θ de 1, né? Isso é uma constante, né? Uma operação primitiva. Aqui também, né? Operações matemáticas são primitivas, então eu vou colocar aqui, tá bom? θ de 1... Aqui também é θ de 1, né? É óbvio que aqui seria C1 mais C2 mais C3 das operações primitivas, mas eu estou falando que é tudo θ de 1 porque 3 constantes somadas para a gente é uma constante. Aqui também, verificação e retorno de método, a gente pode dizer que esse bloco aqui também é θ de 1, tá bom? É constante, independe do tamanho da entrada. Esse if aqui, essa condição, a expressão booleana, também é θ de 1. E agora é que vem a grande sacada aqui. A gente tem duas chamadas recursivas, então precisamos primeiro decidir. As duas vão ser executadas sempre? Não. O caso da busca binária está muito claro que é um if-else. Ou uma é executada, ou a outra. Então só há uma chamada recursiva a cada passo. Beleza, então eu já sei que há uma chamada recursiva. Agora eu preciso saber em quanto essa chamada recursiva diminui a minha entrada n. É muito simples no caso da busca binária. A gente ou vai do início ao meio, ou do meio ao fim. Então, eu estou sempre dividindo na metade o meu array, né? O tamanho do meu problema. Então, o que a gente tem no final das contas, fazendo a relação de recorrência, T de n, onde n é o tamanho do nosso array, vai ser o quê? Uma chamada recursiva, de novo, por que não duas? Porque as duas não são executadas simultaneamente nunca. Sempre uma delas é executada. Então, a gente conta com T, uma chamada executiva, uma chamada recursiva, vou até colocar aqui, ó, 1 vezes T de, agora, enquanto eu estou diminuindo a minha entrada, em n sobre 2, porque eu estou indo do meio até o fim, ou do início até o meio. Mas essas operações aqui, né? Quanto que é θ de 1 mais θ de 1 mais θ de 1 mais θ de 1? Tudo isso é constante e no final das contas tudo isso também é θ de 1. Certo? Simplificando aqui, eu tenho que essa relação de recorrência é T de n sobre 2, uma chamada recursiva sempre, mais 1. Então, cada execução parcial vai me custar 1, que são essas primitivas aqui, mais a execução recursiva da metade da minha entrada. Ok? Essa é a relação de recorrência da busca binária. Em outros vídeos a gente vai ver como resolver essas relações de recorrência.